Chegamos nele, chegamos em Wittgenstein, esse maluco. Eu quero começar o Filosofia de hoje contando uma anedota sobre o Wittgenstein. Teve uma época da vida dele que ele só comia mingau de aveia. Só. Mingau de dia, mingau de noite, mingau de tarde, mingau. E como se isso já não fosse esquisito o suficiente, ele não lavava a panela entre um mingau e outro, nem entre um dia e outro. E aí ia encrostando mingau. E aí todo dia ele comia um pouquinho menos de mingau porque a crosta do dia anterior ficava lá e ficava dura e ficava queimando. E é sobre esse maluco que a gente vai estudar. Bom, ele fala primeiro sobre uma metáfora chamada a metáfora do besouro na caixa. Pense que a gente tem aí um monte de gente, ninguém nunca viu um besouro, ninguém nem sabe que é besouro, e é dado uma caixa pra cada pessoa e é falada, ó, isso aí é um besouro. E aí a pessoa olha, beleza, é um besouro. Só que cada pessoa tem um besouro diferente, um besouro de espécie diferente, um besouro de tamanho diferente. E aí a pessoa vê o besouro dela e ela presume que só aquilo é um besouro. Sabe, não sei se vocês já viram aqueles memezinhos de que, ai, como que eu vou explicar pra um alien que um shih tzu e um pastor alemão são da mesma espécie e um pastor alemão e um lobo não são? E aí? Qual a linguagem você vai explicar? E é basicamente isso. E aí a ideia de como acabar com essa possível incongruência entre as visões das pessoas é pegar um besouro, botar ele em evidência e falar, ó, isso aqui é um besouro comum entre todos nós e o que você tem aí também é um besouro. E aí a pessoa vai ter essa consciência de, ok, o que aquilo ali é um besouro ideal e eu tenho um besouro que é um pouco diferente, então um besouro que o meu coleguinha tem ali também pode ser um pouco diferente. Só que isso, na minha média e humilde opinião, é uma visão muito romantizada, mas deve ser por isso que é uma metáfora, né, gente? Longe de mim criticar alguém. Nunca critiquei alguém aqui nesse programa. Nunca. E então, basicamente, a ideia é de que a linguagem se varia de acordo com o seu contexto. E aí ele fala bastante sobre os jogos da linguagem. O que são os jogos da linguagem? São coisas que nós estamos constantemente jogando. O tempo todo. Aqui com vocês eu tô jogando um jogo da linguagem extremamente complexo, porque é um monólogo, é um vídeo, eu tô falando sozinha, mas eu sei que em algum momento alguém vai ver isso, nem que seja Nishida pra ter que dar nota. Então, a forma com a qual eu tô me comunicando é usando um gingado, um jogo X. Aí, quando um professor tá dando aula, ele usa um jogo parecido com o meu, só que como as pessoas estão presentes na sala de aula, é um jogo diferente. Quando você tá no mercado, conversando lá com a caixa, enquanto ela passa tuas comprinhas pra passar o tempo, assim, pra você não ficar com aquela cara de esperando, tá ligado? Quando você tá lá com a caixa do mercado ou com o Uber, a pessoa que tá te prestando um serviço que você faz, aquela small talkzinha. Nós estamos constantemente jogando esses jogos em contextos diferentes e com pessoas e com ideias e principalmente com objetivos diferentes. E aí, o Wittgenstein, ele fala um negócio que eu concordo bastante, que é, se você quer saber o significado de uma palavra, joga no Google, não vai pesquisar no dicionário, pergunta pra pessoa que falou ela pra você. Porque a definição do dicionário vai ser uma, a definição do Google vai ser outra, e a definição que a pessoa utilizou na hora de te falar pode ser outra completamente diferente. Por exemplo, esses dias eu tava lá fazendo meu trabalhinho do Zama, e eu usei a palavra corroborar, e aí ele corrigiu pra mim, e eu percebi que eu usava a palavra no sentido errado a minha vida inteira. Quinto período de letras, família. Eu usava a palavra corroborar diferente. Eu achava que era sinônimo de colaboração, e não era. E quantas vezes eu já usei isso no trabalho e o professor passou reto e achou que eu tava falando outra coisa e talvez nem sei lá, ou talvez tenha descontado nota sem de fato marcar isso, mas se não fosse o Divino Zama, eu estaria o resto da minha vida usando a palavra no sentido errado, porque em algum momento eu coloquei na minha cabeça que corroborar era colaborar e usei o tempo todo. Então, se você aí em algum momento me viu usar corroborar e não entendeu, perguntasse pra mim o que eu quis dizer, porque a minha visão era diferente e era uma visão equivocada. E aí ele fala um bagulho que é sobre a ética da linguagem, que é que, para Wittgenstein, a tarefa da filosofia é ensinar a como utilizar a linguagem, respeitando os seus limites de utilização. E aí ele diz que sobre o que não se pode falar, deve-se calar. A filosofia do Wittgenstein é, se você não sabe, se você não tem conhecimento, cala a boca, não fala merda. Não fala merda. Isso não sei o que eu tô dizendo, é Wittgenstein dizendo pra você não falar merda.
E acho que assim a gente encerra os nossos videozinhos sobre filosofia da linguagem. A gente encerra aqui o Filosolíngua. Eu queria agradecer a você que esteve aqui e dizer que tem um podcast. Depois daqui tem um podcast no qual eu falei com o Gabriel Bordin, que além de ser extremamente inteligente, é o meu amor. Tem umas sessões bem legais e a gente discutiu bastante sobre cada um dos filósofos e trocamos uma ideia. E eu espero que vocês gostem de ouvir. E caso vocês ouçam um podcast e quiserem fazer atividades sobre o nosso assunto, a gente tem lá no Classroom uma atividadezinha e uma proposta de produção de texto que você pode produzir e me mandar, e eu corrijo, eu falo com você, eu troco ideia com você, e é isso. Valeu aí por toda a companhia, porque se você tá aqui no último vídeo, eu presumi que você viu todos. Então valeu aí, tamo junto, é nóis, e até o próximo minicurso.